O sonho de décadas está mais perto do que nunca. Pelo que tudo indica, Berserk está se aproximando de seu final. Yes! Yes! E por isso, muita gente que antes não lia porque, bem, não tinha final, está se interessando. E pensando nisso, decidi fazer a cronologia de Berserk. Uma história comum e bem errônea. Seguinte, é melhor ler mangá do que HQ porque, bem, é mais fácil de ler porque é só ler do capítulo 1. É verdade em partes, é bem mais fácil ler uma série que, bem, os mangás são tecnicamente recentes, não tem uma história de um tão longo. Até onde eu saiba, que tem um bem obscuro. Porque as HQ que são bem desde 1960. Mas essa história de só do capítulo 1 é geralmente só para mangás mais desconhecidos ou não muito ambiciosos, porque se vê os famosos, tipo Dragon Ball, você fica mais perdido que sai de tiroteio, principalmente no anime com 50 mil filmes, OVAs e outros materiais. E Berserk é a mesma coisa, não é tão complexo, mas mesmo assim não é só ler do capítulo 1. A diferença desse vídeo é que além de mostrar a ordem de ler o manga também, vou mostrar a ordem de assistir as adaptações. Ah, mas por quê? Bem, porque não tem uma única forma definitiva de, bem, assistir Berserk. É o seguinte, hoje em dia é muito comum a pessoa pegar o mangá simplesmente pra pedir spoiler. Basicamente hoje em dia o povo não lê mais mangá porque gosta, é só porque vai tomar spoiler do anime que é logo sabe o que vai acontecer. Mas Berserk nunca foi adaptado em seu todo, ou seja, se você assistir só as adaptações, você vai ficar sem entender nada. Tipo, o arco do espadachim negro nunca foi 100% adaptado, entre outros que foram completamente picotados. Ou seja, essas partes que eu vou mencionar é até onde foi adaptado para poder entender em seu todo, ok? A primeira problemática ao se ler Berserk é ter o conhecimento dos capítulos negativos. Durante a produção, o mangá trocou de editora e assim recomeçou no capítulo 1. Ou seja, a pessoa que pegava o primeiro volume ficava perdida em tiroteio, porque, bem, não era o capítulo 1. Assim fica conhecido como os capítulos negativos. Mas se você, bem, pegar hoje em dia não tem isso. Mas se você ler pela internet, ainda tem. Por isso vai ser o seguinte. O número dos capítulos que eu vou mencionar será levando em consideração os negativos. Mas se eu for falar em qual capítulo do mangá físico ele está, para caso você queira tanto ler no físico ou no digital, tudo bem? Então vamos começar. O primeiro ponto que se deve ler é o chamado capítulo 0, ou Berserk Prototype, que basicamente, como o nome fala, é uma espécie de protótipo, ou seja, não é canônico, tá só mais por um interesse mesmo. Pra ter noção, essa era a época que Berserk ainda se propunha ser uma história de fantasia histórica, coisa que muita gente até hoje não supera e diz que sim, é uma fantasia histórica, mesmo não tendo quase nada histórico e tendo mais por inspiração do que realmente por nome. Depois disso, vamos para a novela, o Berserk The Flame Dragon Knight. Só que não vamos ler inteiro. Já começou difícil no primeira parte canônica. Seguinte, essa novel não foi lançada oficialmente no Brasil. Vou deixar um link de um audiolivro e de um site que tem traduzido. Você vai ler apenas do início, aí quando chegar no epílogo vai ler só o primeiro parágrafo. Depois disso, aí sim a gente começa o mangá mesmo, iniciando o arco da Era de Ouro, indo do capítulo -8, que é o último capítulo do volume 3, até o capítulo -6, que é o capítulo 2 do volume 4, só que também não vamos ler inteiro. Vai ser só até esse painel, sim. Aí tem uma coisa, lá no volume 47, que são dos capítulos 3 ao 7, tem um capítulo de flashback. Aí tem duas opções, ou você lê agora, ou lê só depois. Se ler agora, vai ser os capítulos 329 até o 333. Aí, depois disso, você volta pro volume 4 e termina o -6 e vai até o 94, que é aquele que caça dragões, que são os 3 primeiros capítulos do volume 14. Aí tem uma nota importante. O capítulo 83 não é canônico e você não vai achar mais ele nos mangás físicos. Você apenas vai achá-lo online. Sim, você vai ter que ler pirata querendo ou não, em algum momento, se quiser ler tudo. Que basicamente conta um pouco mais sobre a teogonia do mundo. É algo como fosse isso. Bem, só olhando para entender. O que fica indicado é que o personagem que aparece, que não for dar spoiler,
ainda assim é canônico, porque ele aparece no capítulo 82, no último painel. E também as ideias, mas a forma que é explicitada, o Kentaro Miura disse que não queria colocar algo tão complexo no início. Depois disso, você vai assistir a trilogia da Era de Ouro. Depois disso, vai assistir o anime da Era de Ouro. Que tem a trilogia de filmes e tem o chama Memorial Edition, que adiciona uma cena. Depois disso, vamos para o Arco do Espadachim Negro, que é do capítulo menos 16, que é o capítulo 1 do volume 1, até o menos 9, que é o terceiro capítulo do volume 3. Depois disso, vai assistir o anime de 97. E agora vamos para a Saga da Condenação, que é do capítulo 95, que é o quarto capítulo do volume 14, até o 176, que é o último capítulo do volume 21. Depois disso, vai ver Berserk Warcry Artbook, que mostra umas imagens inéditas. Depois disso, vamos para a Saga do Falcão Milenar, do volume 22. capítulo 177, que é o primeiro capítulo do volume 22. até o 182, só que não inteiro. É o capítulo 6 do meu volume. Vai ler só até esse painel aí. Depois disso, a gente volta pra nova do Dragão Flamejante pra terminar. Depois disso, a gente vai pro jogo, sim. Tem um jogo que é canônico. Sim, daqui é canônico. Se não quiser jogar, pode assistir uma gameplay legendada no YouTube. E também vou deixar na descrição, que é o Sword of Berserk Guts Rage, que acontece em paralelo do 182 até o 186. Depois de jogar, a gente volta pro 182, termina ele e vai até o 307, que é o primeiro capítulo do volume 35. Eu gostaria só de destacar o 238, que é o segundo capítulo do volume 28, porque aparece o melhor personagem de Berserk, é sério. Ele é fantástico. O design é incrível. Eu não vou dar spoiler porque que o design é incrível, mas o design é incrível, só isso. Porque se eu explicar o porquê é maneiro, vai dar um spoiler. E também na primeira aparição dele. Depois você vai entender o melhor porquê. Depois disso, você pode jogar o jogo Berserk Millennium Falcon, Chapters of Holy Demon War. Depois disso, você pode assistir o anime de 2016. E também o jogo Musou. Agora vamos para o Arco da Fantasia, que é o arco que está atualmente em desenvolvimento. Vamos do capítulo 308, que é o segundo capítulo do volume 35, até o volume 38. Até o 38, que é inteiro mesmo. E caso você esteja lendo digital, é o capítulo 342. Gostaria só de destacar o capítulo 312, que é o quinto capítulo do volume 35, que é uma clara inspiração na obra A Sombra sobre Innsmouth, de Lovecraft. Depois disso, vamos para o Guia Oficial de Berserk, que uma triste informação para os pirateiros de plantão. Infelizmente, não achei online. A única coisa que eu achei foi em espanhol do México. Depois disso, vamos para o primeiro capítulo do volume 39, que é o 343, até o volume 41, que é o capítulo 364. Parei aqui por causa do seguinte: existe um audiodrama oficial. Caso você queira escutar, caso saiba de japonês, já que eu não achei legendado em canto nenhum, então seu Kena. Só esqueci de mencionar que é do capítulo 365 o audiodrama. Depois disso, vamos para um outro mangá que não tem disponível no Brasil, até onde eu saiba, que é o Mori-chan Cat-chan. Depois, aí sim volta pro Berserk normal e vai do primeiro capítulo do volume 42, capítulo 365 até o atual. Atualmente, na data de gravação, o último volume a ser lançado é o 43, que abrange até o capítulo 382. Só que atualmente foi lançado até o 386, só que o volume ainda não foi lançado, que seria o 44. E é isso, não tem muito mais a me aprofundar. Dá like, por favor, pra gente ajudar nas causas. Dá like, por favor, pra gente ajudar na causa dos dinossauros desabrigados. Deus abençoe a todos, obrigado. E última mensagem pra vocês, sério. Berserk não é um mangá cristão, misericórdia, para de acreditar isso, por favor.